Sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas e aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba. Obrigado por ter vindo ao programa. Marcelo, tu não nasceu prefeito, tem uma jornada longa até aí, né? Conta um pouquinho para quem não te conhece como é que foi essa trajetória até virar prefeito de Guaíba. Márcio, sou natural de Camaquã, uma cidade geralmente movimentada pelo agro. Filho de barbeiro, meu pai é barbeiro com 80 anos, um abraço pro seu Eli. Tá lá cortando o cabelo agora, em Camaquã. Minha mãe trabalha numa papelaria, também é contadora, trabalha no lado da barbearia. Eu começo engraxando sapato, aquele perfil empreendedor na barbearia de meu pai. E depois entreguei jornal até os 17 anos, trabalhando junto no negócio da família, fazendo cobrança, vendendo assinatura, fazendo isso dentro da cidade. Pegava o meu período de férias para poder comprar as coisas que eu gostava, queria uma bicicleta, queria comprar um skate, negociando, né, aprendendo a negociar, vendendo assinatura, vendendo picolé na praia, juntando dinheiro para... Levei 1 ano e meio para comprar minha primeira bicicleta, uma bicicleta usada. E daí o ingresso na vida empreendedora. Saio de Camaquã para fazer a faculdade de Direito, aonde? Na Ubra de Guaíba, então eu sou oriundo da Ubra. Trabalhava durante o dia para juntar dinheiro na minha faculdade, nisso meu pai me ajudou, não conseguia andar sozinho, para mim poder então pagar os meus estudos e me formar em Direito. Nisso entro no Centro Acadêmico do Direito, então eu entro na universidade, no Centro Acadêmico, também no Grêmio Estudantil, então a política... estudantil, a política acadêmica sempre foi uma coisa muito próxima de mim, da mesma forma no comércio. Eu também fui presidente do CDL, presidente do Sindilojas, no varejo. Quando eu chego em Guaíba, Guaíba tinha perdido a Fora e a cidade passa por uma depressão. Eu participo desse momento que nós precisávamos em Guaíba nos unir para não fechar o comércio, o empresário estava sofrendo naquele momento. E a política empresarial foi muito importante para mim, junto com a política estudantil e a política acadêmica. E isso foi me preparando para esse momento de liderança, de também entrar na política partidária. E foi desses dois movimentos, do empresarial com também estudantil, que eu me aproximei com Vieira da Cunha, com Romildo Bonzan, que fizeram um convite a mim, porque o meu presidente do Centro Acadêmico e meu professor era também da política partidária. E aí eu começo a participar também desse movimento, que me trouxe para a política. Fui vice-prefeito prefeito mais bem avaliado na época, vereador, filho também de político tradicional na cidade, fui vice-prefeito e aprendi muito com ele e com outros prefeitos, como o prefeito Maneca, sobre a gestão pública e aquilo que eu fazia, né, no meu negócio, no meu dia a dia, porque o empresário abre a porta todo dia para esperar quem não ficou de vir. Você já abre a porta, né, no início do mês, devendo 200, 300 mil reais, você tem que sair correndo atrás do dinheiro para pagar o fornecedor, para pagar o colaborador, para pagar o governo e os impostos. Mais de 40% de tudo que a gente produz no nosso país é imposto. E quando eu chego no poder público, eu vejo, mas não tem como esse negócio aqui dar errado. Você tem que fazer aquela receita certa que a gente faz como empreendedor. Você não pode gastar mais do que deve, tem que fazer o maior número de investimento, porque o investimento mais importante que um prefeito, um gestor público pode fazer é o sorriso, né, o olhar, a satisfação do cidadão. É esse o ganho que tem que ter o setor público. Aí você tem uma saúde de qualidade, educação de qualidade, o empreendedor poder ter agilidade para ele poder investir na cidade e não ter ali um entrave, você ter estímulo para que a indústria possa correr e trabalhar e não gastar mais do que se arrecada. Então, se a prefeitura estiver fechada, não tiver pego fogo lá e nenhum funcionário for trabalhar, dia 1º está todo o dinheiro lá. Como é que você consegue quebrar um negócio desse, que você não precisa movimentar nada, que está todo mundo trabalhando para colocar o imposto ali. E a gente pega essa experiência, né, do privado, concorri 5 vezes para ser prefeito, não sabia. Mas nessa mentalidade, nesse sonho de que aquilo que eu aprendi no privado, no dia a dia, como um gestor de empresa, eu poderia levar essas experiências para dentro do setor público e seguir trabalhando nisso, né, lá dentro do PDT, depois fui ao Solidariedade, agora estou no PSDB. Então, a convite do PSDB agora vivendo um outro momento dentro do partido, mas sempre com essa visão, com esse olhar do empreendedor, que passa para minha família, passa para meus filhos. Minha filha também estuda aqui na universidade, eu e minha esposa estudamos aqui,
Eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade, né? Era meu sonho, eu fui trabalhar numa padaria e um tio mesmo, mas vai lá e pede pro teu pai para ele te ajudar, conta para ele que tu quer ser advogado. E aí eu fui lá e a partir dali a gente começou um trabalho junto com meu irmão de montar uma loja em Guaíba. Eu dormia dentro da loja, botar a caminhonete, chovia dentro do prédio, arrumei para não molhar as mercadorias, chovia só de um lado, no outro lado não. Loja Comecei de que era? Papelaria. Papelaria. Né? Maranata, Livraria e Papelaria, o nome da loja, que já tinha em Camaquã, meu irmão Marcos, a minha mãe Vera, tocavam uma loja lá, e quando eu venho para Guaíba, venho para estudar e ao mesmo tempo trabalhar, e a ideia da loja é que eu pudesse me manter ali, né, e ao mesmo tempo pagando os estudos durante o dia, e a gente poder estar na universidade, que era um sonho, mas em Camaquã não tinha faculdade de Direito, e Guaíba estava abrindo ali. Eu comecei estudando no Martim Lutero, que era uma escola de ensino médio, que depois, quando abriu o campus novo na BR-116, a gente foi para lá, e pelo Centro Acadêmico do Direito eu fiz parte da comissão, né, fui 2 vezes presidente do Centro Acadêmico do Direito, que fez a avaliação do nosso curso de Direito para ser reconhecido pelo MEC como curso de Direito de Guaíba, lá onde uma vez você fez uma palestra no nosso auditório lá. Então, lindo. Eu tenho um carinho muito grande pela UBRA, pela universidade, pelo espírito empreendedor que a universidade trouxe para a cidade. Tem uma cidade de Guaíba antes da universidade e depois da universidade. Porque existe um processo de qualificação de professores, de engenheiros, de técnicos, de profissionais da educação, de técnicos na cidade, de contadores. Então você começa a ver a cidade, né, se transformando a partir de uma unidade de ensino que vai lá e começa mudando conceitos, reunindo, fazendo parte do plano diretor da cidade, fazendo parte, né, do processo de educação, do processo de saúde, com os conselhos, e a UBRA fez isso na nossa cidade. E a gente agradece assim, por todo o empenho, né, que a UBRA teve em não desistir da nossa região, porque ali nós atendemos não só a região carbonífera, como também a região Costa Doce. De Camaquã vinham ônibus à noite, o pessoal, 3, 4 ônibus de Camaquã, de Tapes, daquela região, todo mundo para poder estudar. Então não tem uma transformação só, em Guaíba também tem uma transformação regional. E foi dessa vinda de Camaquã para cá, na vinda atrás do estudo, né, que a gente foi se qualificando como empreendedor. Mas eu venho de uma família de muito trabalhador, de uma família que os pais, né, e a mãe, todos ensinaram a mim, meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho, Marcos, e o Magnus, e nós 3 trabalhamos sempre juntos nos negócios da família e aprendemos, né, porque você consegue só ensinar quem sabe fazer. Que bacana, tu também, assim como meus pais, botou Márcio, Maurício e Matheus, também tudo com M. Tudo M, Marcos, Marcelo. Cara, era uma e Magnus. lei, né? Era obrigado a botar com tudo igual. Que botou o primeiro, aí botou o segundo, aí o terceiro, né? Tem que botar também. Cara, né? Todos que eu conheço de Camaquã, eu conheço o pessoal da Bartz Móveis, né? Conheço algumas pessoas lá e essa coisa do cara vir do interior, mas só que tu não veio direto para a capital, né? Tu veio para Guaíba, que é uma cidade, para quem não conhece, totalmente fora da curva, por N motivos, né? Assim como no Vale do Silício, muitas vezes o pessoal começava a construir a cidade em volta de uma universidade, em volta, né, de um polo industrial e tal. Guaíba tem indústria, uma indústria forte, que hoje é uma das maiores do Rio Grande no setor, e é engraçado trabalhar numa papelaria quando tu trabalha do lado de um lugar de celulose, né? De celulose. Mas o fato é que tu conseguiu ser eleito, cara, e reeleito. O que tu acha que fez com que tu tivesse isso depois de 5 vezes? Persistência não precisa falar, essa parte já dá para ver quando o cara compete 5 vezes, mas depois de ganhar, o que leva uma pessoa a ser reeleita? Muita dedicação, você poder ter um time, ninguém faz nada sozinho, então escolher bem o time, as pessoas que têm identidade com a pasta. Mais difícil que governar a cidade é você governar o governo. Você tem 14, 15 partidos, essa imensidão de partidos. Aí você tem lá vereadores, cada um com uma vontade, você tem 14 secretários, cada um querendo fazer coisas diferentes. Então, organizar essa pasta, você ter liderança, ter foco, botar todo mundo junto numa mesma meta e entender que cada um tem que fazer a sua parte para que a gente consiga encontrar, é o grande desafio. Ter uma boa relação com os poderes, né, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, porque a gente não faz o que quer. O prefeito só pode fazer o que tiver lei, e a gente tem algumas dificuldades. É necessário gastar 15% em saúde, ninguém gasta menos do que 22% na região metropolitana. Aí você tem obrigação de gastar 25% em educação, 30% que se investe.
Então você vai vendo os recursos são escassos, não dá para você errar. Então não é muitas vezes o que o prefeito quer, ou o que o grupo partidário quer, e também não é às vezes o que o cidadão quer. Às vezes a pessoa quer a rua dela, o prefeito quer a rua que ele achava que era melhor, mas não é essa a rua é a do ônibus que todo mundo usa, é a da frente da escola que todo mundo precisa, a do posto de saúde, então você tem que elencar prioridades, tem que estar todo mundo convencido de que essas são as prioridades, porque não tem dinheiro para fazer tudo. E você tem que encontrar meios de economizar. Uma das coisas que a gente fez, a gente comprou uma usina de asfalto, isso deu uma economia de quase 30%, e como o asfalto sempre é uma coisa que tem um volume, né, de recursos, sobrou recursos para que eu pudesse comprar uniforme para as crianças, material escolar, a gente deu tênis para a criança, reformou as nossas escolas, postos de saúde, abriu mais estratégia de saúde da família, uma cidade que a gente recebeu quase 70 milhões de dívida orçamentária. Hoje a gente tem recurso sobrando em caixa, pagamos as contas, abrimos o hospital que a gente não tinha. Hoje a gente é a maior traumatologia do estado, a maior urgência e emergência do estado do Rio Grande do Sul, em Guaíba, maior centro de hemodiálise, que é referência para toda a região metropolitana na nossa cidade. E a gente conseguiu dar 4.000 escrituras para as famílias. Isso foi um marco para mim, porque acho que é um dos programas que a gente criou, sociais mais criados no governo e entregues no mesmo governo. Você imagina que 4.000 famílias moravam em Guaíba e não tinha escritura da sua casa. Quando você dá escritura para alguém, é dignidade. Eu vou deixar para o meu filho, que vai deixar para o meu neto. Esse chão agora é meu, agora eu tenho raiz aqui. Isso foi criando a mentalidade, uma cultura diferente na cidade. O prefeito vai lá, asfalta, coloca a lâmpada de LED, a criança vai para o colégio, tem material escolar, tem uniforme, a pessoa começa a se sentir pertencente à cidade. Então, os nossos níveis de violência e segurança despencaram. Nós éramos uma das cidades violentas da região metropolitana. Hoje nós somos a 10ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª cidade mais segura do Rio Grande do Sul. Por conta disso, né? De investimento, de trazer a comunidade para perto, de a gente ter essa relação escola-família, né? E cuidando das pessoas, e as pessoas agora se sentindo pertencentes à cidade. O que eu tenho é meu, ninguém vai mais me tirar daqui, essa casinha é minha, eu vou deixar para o meu filho, vou deixar para o meu neto. Então isso para mim é motivo de grande orgulho. Agora é muito trabalho. É muito trabalho, é acordar cedo e as pessoas precisam saber que você está presente. Você não tem resposta para tudo e tem coisas que você não, tem que dizer não, mas é o jeito de dizer não. E explicar por que não vai ser agora, que vai ser ali na frente, porque isso agora é prioridade. E tem que estar presente. Em todos os momentos. Nós vivemos pelo menos 6 calamidades. Eu já assumi com a prefeitura, primeiro dia de greve, os ônibus parados, salários atrasados, não receberam 13º, os ônibus tudo na garagem, no primeiro dia de janeiro. 2 meses depois entrou a pandemia, momento que mais morreu gente na nossa cidade, eu perdi meu chefe de gabinete, pegou Covid, um menino jovem, tinha sido meu colega da faculdade, doutor Roberto, faleceu, e nesse momento que a gente assumiu a prefeitura, 1 ano com as pessoas em casa, crianças em casa, profissionais em casa, abre, não abre, quando abre, fila para quem, da maneira de se comportar nas escolas, um monte de regramento, vacina até o final do ano, correndo atrás de vacina. Esse foi o primeiro ano de governo, 1 ano e meio assim. A gente inicia o 2º ano com uma outra calamidade, que foi um vendaval que atingiu o bairro Coab Santa Rita, destruiu 4.500 casas. No outro ano, tivemos uma chuva de pedra no interior que destruiu 200 propriedades nossas, do nosso agricultor de família. E as 3 enchentes, né? Setembro e novembro, enchente de novo, e depois de maio, que foi arrasadora, que destruiu não só Guaíba, mas também a cidade vizinha de Eldorado. Nós levamos mais de 20.000 pessoas de Eldorado para Guaíba. Tivemos 98 abrigos na nossa cidade, acolhendo essas pessoas na cidade, e logo em seguida a enchente atingiu a nossa cidade também, e ao todo na nossa região, mais de 30% da cidade, né, a região costeira que faz, né, base com o Rio Guaíba, e todo o bairro Coab Santa Rita ficaram inundados. Então foi um momento bem difícil. Basicamente, né? O teu colete está sempre na tua cadeira. Ele está lá, está lá. Eu procuro, fico torcendo que não precise usar ele. Mas, né? Se usar, sabe como mas usar. Mas ele está lá. Sim. Eu vivo disso também, né? As empresas que me contratam nunca é quando está bom. Nunca é para festa de final de ano, eu só entro quando está ruim, então eu sei bem como é que é essa forma de, na alegria, na tristeza, na saúde da doença, né? Tchê, na saúde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, algum dos projetos em Guaíba, em loco, e uma das estratégias era atender o cara lá em casa para ele não fazer fila no hospital, que é genial, né? Tu pega lá no início, vai na casa do cara,
porta a porta, literalmente, né? Que nem alguns vendedores ou igrejas vão nas portas. E aí, óbvio, tu elimina a fila, né? Ou diminui muito. Como é que foi isso, cara? Uma das coisas que a gente fez, nos primeiros 60 dias de governo, eu não contratei nenhum secretário. Foi só eu e minha vice. E eu era secretário de saúde, primeira hora da manhã, e eu ficava todos os dias de manhã na Secretaria de Saúde. E eu juntei os profissionais, os melhores médicos, as melhores enfermeiras, os melhores técnicos, a minha equipe de médicos, como fiz em todas as outras áreas da prefeitura, para conhecer, né, cada setor. É aquilo que eu aprendi. Você não pode pedir para os outros fazer se você não sabe. Então, esses 60 dias, para mim, do início do governo, foram fundamentais. E eu entendi que eu precisava, na saúde, fazer aquilo que era importante e que era a vocação do município, que era a atenção básica. Isso era importante. Bacana, a gente está chegando no intervalo aqui. Às vezes o pessoal me avisa no ponto, às vezes eles avisam na mão, né? Só um minutinho, voltamos em breve aqui, um rápido intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com Multi Entrevistas e continuamos falando com Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba. Marcelo, a gente estava falando no outro bloco, né, que é interessante o cara aprender, saber, para daí poder comandar. Tu já faz isso como uma forma, já virou um hábito, né? Mas quais são hoje, cara, os maiores desafios? Se tu foi eleito para Grampal, né, que já também tem que coordenar partidos e prefeitos das mais diferentes realidades, estilos, regiões, cada uma tem uma peculiaridade. A gente esteve sentado aqui com o Kiko de Portão, com o prefeito de Carazinho, e cada um às vezes tem uma estratégia que ele não abre mão. Por exemplo, o prefeito de Carazinho, cara, eu quero um cara técnico, não vou pegar só o cara político, vou pegar o melhor e buscar lá em Panambi, longe de Carazinho, um cara para ser, porque daí ele fica tranquilo que tem uma pessoa que entende, né? Tu montar um time é o grande diferencial. Já o Kiko colocou que o sonho dele é atender a filha, que a filha queria andar numa cidade limpa, numa cidade com esgoto, então a motivação dele nem era política, ele era contra, inclusive, e odiava, porque o pai dele tinha sido, então ele tinha um trauma de prefeitura, mas a filha era a motivação dele. Qual que é a tua motivação, cara? Nossos secretários todos foram contratados, não tem vínculo partidário, olha que bacana. Eu pude sentar, né, com essa experiência que tive de ser secretário, de conhecer a saúde, de pedir que a própria saúde organizasse, deixasse os colaboradores, né, com as equipes, montar um atendimento para ser bom em atenção básica. Isso a gente fez em toda a prefeitura. Então, nesse segundo mandato, todos os secretários, eles não são indicação política, eles são indicação técnica que eu escolhi. Fui lá, eu peguei o melhor do esporte, o melhor da cultura, o que tinha melhor na saúde, quem era o melhor na educação. Em cada área, a gente buscou pessoas que não tinham vínculo partidário. Então, elas estão ali para atender a todos os partidos e as demandas que a gente colocou dentro do plano de metas. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga alcançar o êxito de fazer uma entrega importante para a nossa comunidade. E o que me movimenta, os objetivos, aquilo que nos une, né, como prefeitos na Grampal, e nós hoje somos 33 prefeitos na região metropolitana e outras cidades, são esses temas, né, como a saúde, a educação, aquilo que, por conta da nossa proximidade, é como se a gente fosse um bairro, é muito próximo. Você vem de Novo Hamburgo aqui até Porto Alegre, você vai passando por tantas cidades, você não sabe onde começa a outra. Às vezes o morador, ele mora em Guaíba, mas ele trabalha em Porto Alegre, e a esposa trabalha em Novo Hamburgo e o filho estuda em Canoas, né, aqui na universidade. Isso é comum. Então, essas coisas, a pessoa tem a conta num banco aqui em Porto Alegre, ela consulta no médico lá, ela vem para cá no hospital aqui. Guaíba atende 33 municípios, Canoas atende 148 municípios aqui na região, que vem para cá para fazer uma consulta, buscar um especialista, porque 75% dos especialistas estão aqui. Então, resolver o problema do transporte público para que seja um transporte público eficiente, barato e eficaz. Que a gente tem aqui a questão da unidade também, né, na educação infantil, porque as crianças, à medida que troca de uma escola e passa para outra, não chega lá, já vai ter coleguinha novo na escola nova, na cidade nova, se mudou porque o pai arrumou um emprego em outro lugar, ela tem que chegar na escola e tem que ser tudo novo. Então a gente está querendo unir também a educação infantil para que todas as crianças que se movimentem aqui nessas cidades da região metropolitana possam ter a mesma metodologia pedagógica para não perder nada em ensino. Já vai ter alguma dificuldade por trocar de cidade. E isso é o que nos une.
quando nos une assim, a gente consegue ter eficiência. A gente hoje tem a maior licitação de compra de remédio, porque a gente está comprando junto. E quando você compra junto, eu não compro mais do distribuidor, eu compro direto do fabricante. Eu sozinho comprava uma caixa de remédio. Hoje eu compro 2 caixas, 3 caixas de remédio, porque eu pego o volume da Prefeitura de Porto Alegre, da Prefeitura de Guaíba, da Prefeitura de Gravataí, daqui de Canoas, que são muitos remédios, e a gente consegue baratear o preço. Então essa é a vantagem de estar pela Grampal. Estou segunda vez presidente da Grampal. Cooperativa de prefeitos. A cooperativa de prefeitos. Tia, é muito interessante ver que esses dias eu estava num evento que eu assisti uma fala do ex-governador Sartori, que tive a oportunidade de acompanhar e também auxiliar em alguns momentos. Eu não sou filiado a partido nenhum, mas eu enxergo muito uma frase que ele falou, que não importa tanto se tu é de direita ou de esquerda, a dúvida é se tu é direito, se tu é um cara ético. Como tem prefeito que erra no básico, cai por falta de ética, cai por causa de bobagem, né? de coisas. Como que tu faz para te manter firme, né? Porque tu está numa vitrine, não só, obviamente, vai ser apedrejado, como também influências do mal vão tentar te testar, né? Qual é a tua base? Márcio, eu penso que a pessoa fala que a política corrompe. A política não corrompe ninguém. Ele já chegou ali corrompido. Ele fazia desvio jogando bulica, tá? Jogando pife, ele dava um jeito de enganar o outro. Ali ele chega na política, só muda o tamanho, né, da facilidade dele e ele vai continuar fazendo os mesmos hábitos e comportamentos que ele tinha. Isso a gente tem que mudar no ser humano e a gente tem que escolher. O eleitor tem que olhar a vida de quem está lá. Quem que é essa pessoa que a gente vai colocar? O que ela contribuiu quando ela tinha um negócio, quando ela era membro do Rotary, do Lions, na igreja, aonde ele vai? Onde ele contribui? Quem é essa pessoa antes de entrar na política? Porque quando ela chegar na política, aquilo vai se tornar um comportamento, dificilmente a gente vai mudar os hábitos dessa pessoa. Então agradeço a minha família, meu pai, pelos ensinamentos que a gente teve, e é isso, é honrar aquilo que tem, porque eu não quero ser nome de viaduto, nem nome de praça, eu quero é poder andar de cabeça erguida na minha cidade, olhar no olho das pessoas e agradecer a Deus pela oportunidade que teve de servir. Isso é que é bacana, é a gente poder ter esse olhar de um Estado que precisa cada vez mais crescer, né? Um Estado que está ficando envelhecido, nós temos uma dívida grande de previdência, tem um problema do IP, nós temos grandes dificuldades, que nós vamos vencer só com gente séria, trabalhando muito, acordando cedo, dormindo tarde, incansavelmente, e juntando os melhores profissionais e empresários para a gente mostrar para o Brasil que a gente pode ser aqui um país, como a gente sempre diz, né? Esse bairrismo gaúcho, de a gente voltar a ser protagonista, né? Trazendo para cá jovens, indústria, comércio, empreendedorismo, né? Inovação, tecnologia num estado que hoje está levando gente para o Brasil. Então você vai lá em Eduardo Magalhães, o maior CTG do Brasil é lá. A gauchada está aí por aí fora. Se você pegar o primeiro estado, o primeiro país hoje produtor de soja é os Estados Unidos. O segundo é o Brasil sem o Mato Grosso. E se o Mato Grosso fosse um país, ele era o terceiro maior produtor de soja do mundo hoje. E você vai lá olhar a nossa gauchada, que levou tecnologia, que foi lá montar oficina, montar toda a cadeia produtiva, né, e está lá produzindo, podia estar produzindo aqui, mas pela nossa, às vezes, ineficiência, pela nossa dificuldade de aprovar um pivô, que a gente se fala do problema da enchente, que foi grave, mas muito grave é a irrigação, que todo ano a gente precisa fazer, e quando vem a seca, o nosso agricultor sofre. Mas ele tem dinheiro para comprar, às vezes ele tem empréstimo para poder fazer. Uma safra de milho você produz 150 sacos de milho, sem pivô, com pivô vai a 250, ou seja, em 2 safras ele paga o investimento, mas ele não consegue o licenciamento para botar o pivô na lavoura. Então é esse bairrismo que a gente tem, muitas vezes, de um estado arrecadatista, algumas vezes muito conservador, que nos afasta dos investimentos. Boa. A gente está chegando no último minuto, o que tu prevê no futuro? O que tu sente, né? Eu sei que sexto sentido é uma coisa mais feminina, mas se tu tivesse o lado feminino agora, o que tu sente? O que tu acha que vai acontecer nos próximos anos? Eu sou muito otimista, né? Sou muito otimista e a gente tem que discutir o estado do Rio Grande do Sul com quem quer ficar aqui. Pessoa que quer morar aqui para os próximos 30 anos, que quer envelhecer aqui, que não está pensando de jeito nenhum para Santa Catarina ou para o Paraná. Esse grupo de empresários, de investidores, de profissionais liberais tem que estar na volta da mesa para construir o estado do Rio Grande do Sul que a gente quer para os próximos 30 anos. Porque eu quero morar aqui, eu quero viver aqui, quero continuar aqui. Então eu vejo que o otimismo está quando a gente tem esse grupo de pessoas na volta da mesa, ajudando a construir um estado, né, de forma incansável, sem olhar para o seu umbigo, que a gente tem uma facilidade das pessoas querer, eu quero a minha cidade, eu quero só a minha rua. Não, não é só a tua rua, não é só o teu bairro, tem a outra
tem o outro bairro, tem a outra cidade, tem a outra rua, tem o outro município, e se a gente consegue enxergar de forma sistemística que Guaíba pode crescer e ajudar Eldorado, e Eldorado pode crescer e também está de forma alinhada com Canoas, com Porto Alegre, que a gente precisa um dos outros, a gente vai ter um estado mais dinâmico e a gente vai deixando um pouco a vaidade. Porque quem ganha quando a gente se divide? Quem ganha quando a gente briga, quando o ódio toma conta? Quando a gente não tem a capacidade de dialogar, e eu sei que você pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, essa coisa que viveu o país, de a gente ter político de estimação, de o cara gosta de um, gosta do outro, e defende todas as burradas que o outro faz, né? E não tem a capacidade de olhar que tem que ter um caminho do centro, que a gente tem que olhar para cima, olhar para frente, parar de olhar para os lados, ficar puxando para trás, porque não é o meu, não é o A. Então, acho que essa união, a gente poder olhar para frente, me dá muito otimismo e vontade de continuar trabalhando pelo Rio Grande do Sul, pelo meu município. Muito bom. E eu tenho uma frase que eu vi uma vez tu falar para encerrar, que tu falou que muitos competem e a gente ganha, né? Tu, Isso. É vai e vença, né? É isso aí. Vai Obrigado pela jornada, pela história e por inspirar outras pessoas que quiserem pegar a política boa. Brigadão. Multi Entrevista fica por aqui hoje. Se você achou que esse conteúdo serve para mais pessoas, vai lá e compartilha no nosso YouTube. Obrigado e até o próximo programa.